Havendo quórum, declaro aberta a sessão desta sessão de dissídios coletivos, cumprimentando a todos, ilustres magistrados, ilustres representantes do Ministério Público, Márcia, nossa secretária. Eu acabei de ver aqui, nós temos uma questão de ordem aqui, viu, doutor Ricardo? É o seguinte, é porque naquele processo, a doutora Márcia está me dizendo aqui o seguinte, houve um acordo anterior, houve voto no acordo anterior, mas aí houve um acordo posterior, quer dizer, houve voto na sessão sobre um acordo anterior feito. Quem votou foram os vereadores Márcio Bia do Vale, Jorge Berg e Cristiana Fenelon. Aí suspendeu. Suspendeu para alguma coisa. Agora volta ao processo com outro acordo. A minha dúvida, e a dúvida da Márcia é a seguinte: julgamos? Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, como foi o primeiro caso de dissídio coletivo depois do advento da lei, eu trouxe um voto e ainda explicitei na sessão. Falei, esse é um caso que é o primeiro... Mas você estava presente, então? Eu estava aqui, tá. Entendeu? Eu trouxe o voto em sessão. Aí houve um debate profícuo, amplo, os veteranos aí, desembargador Márcio, desembargador Renaud, desembargador Sebastião, desembargador César, desembargador Neymar, todos os desembargador Fernando falou, realmente isso aqui é o mais novo e tal. Eu falei assim, eu não tenho veleidade nenhuma com esse voto, eu refaço ele tranquilamente. Aí, o voto não passava, não passava nos termos que veio, para homologar o acordo. Aí eu falei, tudo bem. Aí o processo voltou, eles pediram vista. No que pediram vista, eles refizeram o acordo. Agora, já nos termos, parece que eles viram a sessão pelo YouTube, porque no dia não tinha ninguém aqui. O doutor Paulo que é o... doutor Paulo até advoga no processo. Aí viram, falaram, não, vamos refazer isso. Foi, isso não passa. O doutor Paulo esteve, ele esteve lá e falou, isso não passa, não adianta. Isso. Aí eles convençam-os a examinarem as razões dos... Então nós podemos... Aí agora refizeram. Então eu também refiz o voto à luz do que veio agora. Do que veio de novo. De novo. Então acho que nós podemos votar, não é? Aí eu refiz um voto. O voto não guarda só nem o relatório, porque o relatório também foi acrescido. Tá. Eu acho que nós podemos votar, então. Então, fica registrado, então, aqueles outros. Fica registrado lá atrás, da forma como na ata anterior, mas como se trata de um acordo novo, não é? É um novo acordo. É uma coisa nova, né? Em qualquer tempo, né? O acordo sempre é possível. Isso. Posso até colocar aqui. Ou apreciou Com o os segundo componentes acordo. Deixar isso Apreciando, registrado. Segundo acordo. nós vamos só registrar que apreciando o segundo acordo. O segundo ou o acordo de... Porque se eu bem... ID tal... Eu conheço a Se eu certidão. bem entendi, senhor presidente, a egrégia sessão determinou isso, refaça o voto no entendimento majoritário que foi aqui colhido naquela oportunidade, porque isso é a novidade, e nós ainda não temos uma posição firmada definitiva, mas nesse momento a nossa posição é essa. Aí então, refiz. E abriu-se vista as partes, elas tiveram visto, foram no Ministério Público, tiveram perante, salvo engano, o juiz auxiliar de Vossa Excelência, o doutor Antônio Gomes, e conversaram, dialogaram. Sim. Resultado aí. Então, eu acho que nós podemos, então, apreciar. Então fica decidido isso como preliminar, né? Não, eu vou deixar... Na certidão, que é a apreciação de segundo. Na certidão? É o doutor Ricardo. Pode. Ou então deixa só aquela... Porque a retirada de pauta foi retirada de pauta. Na verdade, nesse período aqui, se deixava registrado os votos daquela... Porque tem uma certidão no processo... Nessa ata de hoje? Não, no próprio processo, porque tem uma certidão que registra os votos deles. Ou se eu faço menção, então, ao segundo acordo, e esse aqui fica... Só o segundo acordo.
Sim, porque, salvo melhor juízo, ainda não foi declarado o resultado do julgamento. Então, quem já votou pode revisar seu voto. Eu também acho. Estão aqui na sanção. Então vamos... Presidente, uma questão só de dúvida, porque houve realmente uma mudança substancial no voto e eu estou substituindo o doutor Márcio, mas ele já votou nesse caso. Eu não posso votar então, mas é um outro voto. Eu não entendi. O doutor Márcio, me parece que já votou nesse caso. Não, ele votou, não foi proclamado o resultado e agora foi feita uma nova minuta de voto. Mas foi lançada a certidão voto? Porque foi feito um novo acordo. Não é isso, doutor Ricardo? Foi. Eu que Registrou. secretaria, porque eu estava de férias no período, mas foi registrado e está nos autos. A minha dúvida era se fazia alusão. Então, o sentido Mas foi para retirar o registrado. processo. Mas Tá bom, vamos ver como é que vai vir. Se o relator refez o voto, é uma outra votação. Presidente, pela ordem, só para uma sugestão, inclusive eu não voto neste feito, na medida em que eu estou substituindo o desembargador Morhalen, e é uma vinculação, doutor Ricardo, uma sugestão de encaminhamento para o crivo de Vossa Excelência. Claro, talvez, se fosse o caso, a bem da fidelidade, de se consignar, de se abrir uma questão de ordem, né, antes mesmo das preliminares, para fazer essa consideração que estamos fazendo. E levar, levar como consideração final que está sendo posto em julgamento na sessão o segundo acordo, o acordo posterior, e este sim votado nesta ocasião com a composição atual. E acho que aí dá uma certa segurança para o jurisdicionado que participou daquilo, dá uma segurança em termos de registro de ato judicial e no plano processual, não oferece nenhum sabor, nada. Eu acho que talvez seja uma questão de encaminhamento para a vossa reflexão. Claro, muito obrigado. Eu concordo, exatamente. Eu consulto, então, os pares sobre esse encaminhamento feito pelo juiz Vitor. É isso, doutor Ricardo? Sem oposição. Mesmo porque, embora tenha registrado, o voto não foi declarado. Não valeu. Não, mas ele votou. Votou. Não, votou, mas ele votou num outro acordo. Ô, presidente, ainda dentro do mesmo... Não há problema de ter votado, porque o resultado não foi proclamado. Então, foi um voto daquele contexto, daquela situação. A matéria submetida a julgamento hoje é outro, e a composição idem, por isso é que se faz aquele registro anterior. Eu acho que podemos fazer isso. Podemos? Na verdade, tem uma coisa aqui que é um pouco assim, parece pouco ortodoxa, né? Se não tem um voto do relator, como que eu posso votar? Porque a certidão ficou mais ou menos assim, né? Houve votação de alguns dos membros. Não. Mas o que quando se lê a certidão, que sinaliza é isso. Claro, mas houve um fato ulterior. A própria regra processual, o juiz deve levar em consideração que foi a celebração de um acordo posterior em outros termos. Houve acordo. Então, se houve um acordo posterior em outros termos, nós temos que tomar em consideração esse aspecto. Agora, eu não sei se eu de início, eu penso que eu tenho que me abster de votar nesse caso. Não, porque tem uma matéria nova. Uma matéria nova de uma... Veja bem, doutor Carlos, o voto proferido, quem deixou o registro? Márcio e Fenelon. Esses votos foram com relação a um outro acordo que já foi substituído, que não existe mais. Não existe mais. O que existe agora é um outro acordo. É esse acordo que está para ser apreciado, não é isso? Se Vossa Excelência entender dessa maneira, eu só estou querendo mesmo evitar alguma arguição de nulidade. Porque eu li o voto e estou hábil a proferir meu voto. Não, eu acho que pode... Então, se Vossa Excelência entender Bom, dessa maneira... Eu acho que o encaminhamento então, o doutor Vitor fez eu estou realmente querendo evitar alguma alegação de nulidade posterior. A especializada pode declarar convalidados os atos processuais pretéritos e avançarmos. Bom, isso
Não, é aquele primeiro encaminhamento que Vossa Excelência fez, doutor Vitor, é exatamente aquilo. A gente colocaria em ata e votaria. Doutor Paulo Roberto, Excelência, Vossa Excelência é procurador do... Pelo autor. Pelo autor? É. Há alguma objeção quanto a ele? Nenhuma. Em verdade, talvez tenha sido um equívoco de redação da ata. Eu acho que a ata tem que ser bem redigida. A pauta foi publicada, Não né? fui eu que secretaria, não fui eu que secretaria. Acho que não compareceu. Pode convalidar voto anteriormente em um outro tipo, um outro acordo. Circunstancial. Exatamente, o doutor Votaram, eles não votaram. desembargador Neymar tem razão. Nós não podemos validar voto que foi proferido com relação a outro acordo. Isso realmente... Ou seja, metade outra metade. E sem ter sido proclamado. E sem ter procedido. Eu acho então que nós podemos votar encaminhado dessa forma. Ok. Tá, Márcia. Então, o relator é o doutor Ricardo, todos já leram, inclusive o doutor Carlos acabou de dizer que já leu, o relator é o doutor Ricardo, que tem a palavra. Se for só a conclusão, porque acho que todos já leram, não leram? E mais de uma vez, porque é a terceira vez. Tem uma divergência minha, é só para saber, e eu colho os votos. Eu aqui, inclusive, no que eu tinha feito, Sobre mas a eu divergência de homologou Vossa Excelência, até eu lancei um registro, uma anotação, aqui, ó, não sei se todos viram. Sim, foi disponibilizado ontem. Vocês têm a Com a palavra? palavra, senhor presidente. É o seguinte, se trata um dissídio coletivo que as partes compuseram. Então, a minha proposta de voto é a seguinte: eu proponho homologar parcialmente o segundo acordo firmado entre as partes, de acordo com os IDs E0139E0, 4A2FF67 AFE 8403, FB0E65B A 817B1D2, fecha parênteses, com ressalva apenas quanto à seguinte cláusula que deixo de homologar. Abre aspas. Cláusula 20ª. Conferência de rescisão. Toda e qualquer homologação de rescisão do contrato de trabalho com mais de 12 meses consecutivos deverão ser feitas junto ao Centralab. 1. Para até 5 homologações, a empresa deverá agendar e apresentar a documentação original com o mínimo de 2 dias de antecedência. 2. Para mais de 5 homologações, o agendamento deverá ser feito pela empresa com 5 dias úteis de antecedência para a conferência. 3. Endereço do Centralab, na rua Tenente Brito Melo, 427, sala 701, Barro Preto, Belo Horizonte, Minas Gerais. MT, CEP, 30 170 070, telefone 031 21 03 92 18. Parágrafo 1º. Para os funcionários que trabalham fora da capital, Minas Gerais, de Belo Horizonte, Minas Gerais, suas decisões deverão ser homologadas preferencialmente na capital pelo Centralab ou por órgão competente no local. Parágrafo 2º. Havendo recusa do órgão competente local para proceder à homologação, as empresas deverão solicitar o agendamento de visita do agente homologador ou solicitar a informação do órgão homologador mais próximo. Parágrafo 3º. Todas as homologações ou conferência de rescisões contratuais serão gratuitamente pelo Centralab. Parágrafo 4º. No ato da homologação, será exigido do empregador os documentos que comprovam o cumprimento integral de todas as cláusulas dessa convenção coletiva, com a devida quitação ou parcelamento de todas as possíveis pendências, inclusive a emissão pelo Centralab, Sindicato dos Laboratórios de Minas Gerais, do comprovante que ateste a condição e que não apresenta e que a não apresentação incide no descumprimento da CCT, conforme cláusula 47ª. Em consequência, fecho aspas, é a cláusula que eu proponho censura. Em consequência, eu declaro extinto o presente dissídio coletivo com resolução do mérito nos termos do artigo 487, 3b do Código de Processo Civil. Eu também determino oficiamento ao egrégio representante do Ministério Público, que eu nomino aqui no voto.
Adianto que esclareci numa nota que lancei nos autos do processo, louvando a sempre sábia divergência de Vossa Excelência, que, como retratei aqui, enriquece e enobrece o debate, mas eu não a acolheria por essas razões que elenquei aqui e que até disponibilizei, porque eu acho que aí nós vamos estar criando um embaraço, e o grosso dos trabalhadores é do interior. E hoje não tem mais órgão homologador local, não tem Ministério Público, não tem DRT, não tem nada. Hoje a lei veio desburocratizar a demissão. Basta dar baixa na carteira e fornecer as guias. E aí, nessa circunstância, o trabalhador de longe, ele, ao invés de ser beneficiado, ele seria prejudicado. E eu vejo aqui que, na verdade, a teleologia dessa cláusula seria compelir os membros do sindicato patronal a comprovar pontualidade de suas obrigações perante aquele sindicato. De modo que eu mantenho esse voto que eu trago à sessão. Pois não. Eu realmente lancei uma divergência, eu não sei se todos leram. Leram? Todos leram a divergência? Então, a minha divergência é apenas quanto ao último parágrafo da cláusula 20ª, que esse eu excluiria. Eu não excluiria a homologação. A homologação eu não excluo porque negociado sobre o legislado. Eles resolveram que tem que homologar, então... Mas eu vou então pôr aí os votos. Todo mundo já leu, não precisa de ficar, né? Professor Renaud. Vossa Excelência, data bene. Então, Parador Sebastião. Presidente, aqui realmente eu acho que merece uma reflexão maior, e ontem, analisando isso, eu fiquei pensando, porque, veja bem, quando vem a reforma e diz assim, prevalece o negociado sobre o legislado, e, dentre outros, indicou vários pontos. E aqui, nós, mesmo quando vem o sindicato patronal concorda em fazer uma homologação que vai eventualmente favorecer ali, verificar se está íntegra a rescisão ou não, nós vamos considerar isso nulo? Eu acho que deve prevalecer o negociado sobre o legislado. Se não foi essa a intenção, com a filosofia da reforma, será que nós não estaremos intervindo além do necessário? Porque a questão que gerava nulidade aqui é a cobrança, não tem cobrança, não é isso? Não tem cobrança. Não tem cobrança. Então, eu acho assim, mas o sindicato patronal não concordou em fazer homologação, quer dizer, a reforma falou, não tem homologação. Aí vem o sindicato patronal, não sei por que razões, concorda, tá bom, então vamos homologar quando tiver rescisão. É uma medida protetiva. Então, eu acho que até é bom ouvir o relator, porque ele debruçou mais no processo que a gente nesse sentido, que eu estou achando que o espírito da reforma é dar autonomia para a negociação sindical. Esse foi o espírito. Como Vossa Excelência lançou aí na divergência. Agora, por que razões nós estaremos interferindo de tal forma, senhor, isso aqui é inválido porque está restabelecendo uma homologação que a reforma tirou? Mas a reforma diz que as partes têm liberdade para negociar. Até gostaria de ouvir o relator sobre esse ponto específico. Exatamente. Eu vou ler aqui as razões que eu já... A divergência parcial apresentada pelo eminente desembargador Márcio é pertinente e enriquece a discussão sobre o alcance da homologação. Contudo, respeitosamente, minha proposta para não homologar a cláusula 20ª partiu de premissa distinta da apresentada por ele. Eis a interpretação da referida cláusula indicada na divergência. Abre aspas, não verifica obstáculo ao propósito do sindicato de participar do ato e fiscalizar a rigidez da rescisão do contrato. Foi exatamente este o propósito aceito pela representação sindical, palavras que eu citei entre aspas. A meu ver, a homologação rescisória, tal como prevista no acordo, não teria finalidade de criar mecanismos de proteção ao trabalhador, como acréscimo às exigências previstas no artigo 477 da CLT, com a nova redação. A cláusula 20ª
apenas regulamentou o artigo 477 na redação anterior à da Lei 13.467. Em verdade, a meu juízo, a real intenção das partes, ao dispor sobre a homologação rescisória, é forçar os empregadores à comprovação do cumprimento das obrigações previstas no acordo, especialmente das cláusulas relativas a contribuições assistenciais e confederativas sob pena de multa. É essa a interpretação que extrai da leitura da cláusula 20ª, no seu inteiro teor, caput e parágrafos. Ocorre que, no segundo acordo, ora analisado, não estão previstas contribuições assistenciais. Por isso que eu acho que ele até perdeu o sentido. E as contribuições confederativas ficaram restritas aos membros da categoria sindicalizados, que não se opuserem à cobrança. Além disso, as partes renunciaram à pretensão relativa à multa em favor dos sindicatos, que, a meu ver, infringe os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Logo, a manutenção da cláusula fugiria do contexto do novo acordo celebrado pelas partes. Porque acho que eles não atentaram para revisar a sua redação. A homologação parcial, proposta pelo eminente desembargador Márcio Flávio Sá Mendigal, data máxima, seria possível se as partes indicassem de forma clara a finalidade protetiva do trabalhador, mas, respeitosamente, não extrai esse entendimento da cláusula 20ª. Encareço também a atenção dos membros da Egrégia Seção para verificar que o Sintralab, eleito pelas partes para homologar as rescisões contratuais, está sediado em Belo Horizonte. Por isso, se previu a homologação no interior do Estado, entre aspas, pelo órgão competente local. Mas a Lei 13.467, com a Lei, né, o Ministério do Trabalho e Emprego, o Ministério Público ou mesmo a Defensoria Pública não funcionarão mais como órgãos homologadores. A validade da referida cláusula dependeria da indicação de qual seria o órgão homologador local no interior do Estado de Minas Gerais, dos critérios a serem adotados no ato e da consequência para a não homologação. Nessas circunstâncias, indagações poderiam ficar sem resposta, como, por exemplo, o representante estaria ligado diretamente ao sindicato profissional? Poderia haver pagamento antecipado das verbas rescisórias? Haveria multa pelo descumprimento da obrigação? Nessas circunstâncias, em favor de quem? Então, não há data máxima havendo no acordo celebrado nenhuma solução para essas questões. É por isso que eu não acolheria. Mas, de todo modo, se porventura prevalecer, eu ainda proponho que a homologação, por questão de a homologação parcial, seria apenas do parágrafo 4º da cláusula 20ª, uma vez que não há no acordo a cláusula 47ª. Eu verifiquei que houve um equívoco na redação. Na redação do acordo. São essas duas razões. Sim, agora eu não estou compreendendo aí o fundamento, depois da reforma, para a gente impedir a homologação do acordo, já que o sindicato profissional conseguiu que o sindicato patronal concordasse que haveria uma homologação. E isso está dentro do espírito da reforma trabalhista, da autonomia sindical. Quer dizer, se isso vai proteger ou não, se vai proteger a negociação coletiva, mas os dois sindicatos não concordaram assim, tem vício nesse consentimento a respeito disso? Está indicada alguma daquelas cláusulas que veda a negociação coletiva desse ponto? Eu acho que não está. Não tem ressalva. Então, eu acho o seguinte, eu acompanho a divergência, que eu acho assim, se a reforma veio com esse espírito e agora o sindicato profissional consegue que o patronal concorde que haja homologação, eu acho que nós vamos aplaudir a negociação daquilo que o sindicato profissional conseguiu. Vossa Excelência, então... Eu acompanho a divergência, Vossa Excelência. Desembargador Neymar. Presidente, eu também peço vendo o relator para acompanhar. Eu lembro aqui a validade do contrato, né, a legitimidade das partes, objeto lícito, não defesa em lei, a hipótese aqui. Além disso, toda essa questão trazida pelo desembargador Sebastião dessa autonomia pretendida, pelo menos, pela reforma. E todas as questões aqui, inclusive a questão das conferências, por exemplo, eu acho que ela só pode beneficiar o trabalhador. Né? Agora, se não tem local para homologar, o sindicato negociou, sabia disso. Já tem indicado. Ele deve ter indicado um caminho. Com certeza. Então, Vossa Excelência, então acompanha. Desembargador Cedo. Excelência, eu vou acompanhar também a divergência de Vossa Excelência, porque imagino que, no atual momento, é isso aqui mesmo, né? A autonomia
né, privada coletiva. E, no meu modo de ver, nós não podemos entrar muito na finalidade, se vai criar um mecanismo que vai proteger, desproteger, se dessa forma como foi convencionado é conveniente para as partes, me parece razoável, eles que resolvam, né, os problemas deles, né? Se eles estão de acordo com essa aparente regulamentação favorável, de um lado, pode ser que em uma outra cláusula, numa outra situação, vai desfavorecer, mas aí é autonomia. Né? Pois não. Juiz Carlos. Presidente, com vossa vênia, essa matéria, e quando uma das poucas que, quando eu examinei a reforma, que eu vislumbrei que teve uma sinalização favorável ao empregado, foi quanto ao 477. Porque o que houve? Nós já estamos enfrentando isso em decisões, a aplicação da multa do 477. Antes, havia uma disposição somente de pagamento. Hoje, no prazo, além do pagamento, tem que entregar guias. Houve, no meu entender, uma superação da súmula do regional, que em doutrina chama de overlung, porque já não cabe mais, tem que entregar guias, e é um aspecto favorável. Deixou de ter homologação. Se não há homologação, tem que entregar de imediato. E foi a dúvida que me saiu inicialmente por causa dessa cláusula. Mas eu vou pedir vênia ao relator, porque eu acho que o exame que deve ser feito aqui é mesmo de estrita legalidade. A nulidade nessa cláusula, eu não vejo. O resto todo que o eminente relator coloca é ponderável, mas está tudo no campo hipotético. Se as partes vão ter dificuldade depois de órgão homologador, estabelecerá a cláusula, eles que vão ter que buscar uma solução para isso. Se vai ter incidência de multa, é uma questão que nós, no dia a dia, vamos ter que enfrentar. Porque a disposição nova do 477 da lei, será que será derrogada por essa disposição convencional? É uma questão que o tempo nos dirá e vai depender da interpretação de cada julgador. Então, eu vou pedir vênia ao relator, mas eu vou acompanhar a Vossa Excelência. Luiz Kleber. Peço vênia ao relator para acompanhar, e há uma cláusula que diz o seguinte: havendo recusa do órgão competente, o que é também, não havendo órgão competente, as empresas deverão solicitar o agendamento de visita. Então pronto, eles já deram a solução, é só ligar e agendar. Então eu acompanho e... Sim, mas aí agendar em Belo Horizonte? Não, eles não dizem isso, mas diz que é para agendar uma visita. Ou seja, e fala o seguinte: ou solicitar informação do órgão homologador mais próximo. Agora, se negociar errado, eles têm que ter autonomia. Sentar e melhorar É o que eu acho que aconteceu. Quando eles revisaram, eles esqueceram disso. Eles que tragam uma cláusula. Eu acho que foi isso mesmo. Eu acho a preocupação vocês, mas eles que estão criando. Não tem ilegalidade na Eles criaram cláusula. a saída. Vocês acompanham a divergência. Juiz Leonardo. De acordo com a divergência. Com a divergência. Juiz Vitor. Eu não voto neste Não caso. voto. Bom, então, vejam bem, a divergência exclui o último parágrafo. Isso. Vossa Excelência... Faça adequação. Faz adequação? Faça adequação. Porque é só o parágrafo 4º. Só o parágrafo 4º. Da cláusula 20ª. Porque realmente demonstrar numa rescisão o cumprimento de todas as cláusulas do acordo é uma coisa... Eu acho que não escolhi nem o parágrafo 4º. Praticável. Não negociaram assim? Impraticável. Eu acho que a parte boa da cláusula está no parágrafo 4º. Eu não excluo nem a... Veja bem, o sindicato tem que crescer, senhor presidente. Se o sindicato foi lá e negociou dessa forma e ele aceitou o patronal, por que nós vamos agora falar, não, você não devia ter aceitado? Sim. Então, vejam bem. Vossa Excelência, então, não exclui nem a quarta, porque se é autonomia sindical, ela não Alguém mais acompanha a Eu acompanho, doutor Sebastião. Eu acho que integralmente a cláusula. Então, permanece do mesmo jeito, vencido em parte o relator e o relator quanto à exclusão da cláusula e parágrafo. Fluía tudo. E os desembargadores, Sebastião Geraldo, Eu estou acompanhando a divergência. O que eu acho, se o sindicato patronal aceitou dessa forma, ele sabe as razões que aceitou. Eu não excluo nada. Tem uma observação quanto a isso. Não tem a declaração de cumprimento anual de obrigação?
Aqui ele está pedindo isso na rescisão. Eu ficaria com a negociação tal como foi feito. É integral. Eu achava. Isso aí só pode Mas seria bom beneficiar o recolher os empregado. votos novamente sobre isso, que parece... Então, vou colher os votos de novo, agora já quanto à exclusão ou não Do parágrafo 4º. do parágrafo 4º. Como é que eu voto, Vossa Excelência? O meu é no sentido de excluir. No sentido de excluir. No sentido de Manter a excluir. cláusula integral, menos retirando apenas o parágrafo 4º. A hora que o trabalhador consegue alguma coisa, a hora que o sindicato dos trabalhadores consegue alguma coisa, vai retirar? Beneficia até o sindicato patronal, que pode ter um interesse. Até para o seguinte, se ele errou, vai aprender a negociar na próxima. Doutor Vidigal. Todos, então, acompanham? Vamos. Todos? Saudável. Acompanha? Vocês acompanham? Desembargador Neymar também, juiz Kleber, Luiz Carlos. Eu estou no gabinete do relator. Está entendendo a verdade? Você então eu vou- a cláusula inteira. Então eu vou aderir à divergência maior. Doutor Ricardo vai aderir. Não, Você é dissidente, agora é... Mantém um acordo. então eu vou aderir. Mais que negociado com o legislado, acho que a reforma que criou foi uma responsabilidade. Sim, tem que negociar com responsabilidade. Então, acho eu vou que aderir. há uma responsabilidade. É. Isso. Aí E você aí vai ser homologado tão inteiramente como nele se contém. Eu refarei o Eu acho que voto. o judiciário vai caber apenas A a questão da divergência, legalidade, apenas isso. como é que chama? A certidão virá nesse termo e eu refarei a emenda e a conclusão. Pode até colocar. A ele autonomia ficou sindical convencido indica que a parcialmente negociação porque excluía vai arcar com a cláusula o conteúdo e as 20ª. consequências do que negociou. Sim. É bem cabeludo ou careca de tudo, né? Mas essa cláusula 47ª que não existe, então tem que... Não, Então não, aí eu já fiz a... Então o acordo, a proclamação, se eu me equivocar, me corrijam, por favor, a proclamação é a seguinte: a sessão, por maioria de votos, homologou o acordo, vencido parcialmente o relator, que determinava a exclusão da cláusula 4ª, da cláusula 20ª e seus parágrafos. Muito bem. É isso? Tá certinho. Mantidos os ofícios, exatamente, mantidos os ofícios do Ministério Público e resto. Não, o resto é tudo igual. Sim, doutora Márcia. Pois não, doutor Paulo? Presidente, embora não esteja escrito, mas peço permissão, peço vênia para, nesse momento em que estamos na última sessão da SDC do ano, quero comentar a Vossa Excelência pela condição de trabalho ao longo do ano e desejar a Vossa Excelência, a todos os desembargadores componentes dessa SDC, eminente representante do Ministério Público do Trabalho, eminente diretora da Secretaria Especializada e senhores servidores, um Feliz Natal, parabenizar pelo belo trabalho executado no ano e que o ano que vem seja melhor ainda, seja realmente repleto de sucesso, êxito e, sobretudo, de muita saúde para todos os senhores, todos os vossos excelentes desembargadores aí. Obrigado e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, e nós também desejamos ao senhor, eu penso que posso falar em nome de toda a sessão e de todos os servidores do tribunal, e também o Ministério Público também autorizando a falar em nome dele, e também desejar a Vossa Excelência um Feliz Natal, um ano novo próspero, sempre com muita luz e um caminho sempre sereno e com todas as melhores coisas possíveis. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Vamos ao próximo. O próximo é o resto, né? O único. Dissídio coletivo 10.438, Sindicato dos Empregados no Comércio de Betim e outros, e suscitado Sindicato no Comércio Varejista de Maquinismo e outros. Relator excelentíssimo, juiz Kleber Luz de Almeida. Tem essa inscrição para sustentação oral? Tem inscrição? Tem aqui, ó. Quem é advogado? Não veio. O advogado está presente? Daniel Dias de Moura e Gleison Sá Leopoldino. São dois advogados, não estão presentes. Neste relator. Eu vou só explicar o voto, porque ele acabou tendo mais de uma opção, pelo seguinte: vem uma divergência sobre o comum acordo. Foi minha. Isso. Então, eu adaptei uma opção a esse comum acordo. Mas como poderia passar a divergência,
Aí eu reexaminei a questão formal e cheguei à conclusão que, do ponto de vista formal, eu não posso admitir o dissídio porque não foram cumpridas algumas determinações do desembargador instrutor, principalmente com relação à comprovação de quem estava presente na Assembleia. Então, a minha proposta de voto é extinguir sem resolução de mérito, por causa desse argumento. A divergência? Com dor do Chega coração. nem no comum acordo. Oi? Nem chega no comum Não, acordo. aí não chega no comum acordo. Eu só fiz para evitar prejuízo, porque se prevalecesse a divergência, eu já teria uma outra... Mas essa questão é prejudicial, realmente. Sim, aí ela ficou prejudicial. A divergência quanto a essa... De acordo. Todos de acordo? De acordo. E assim se decide por unanimidade. Encerramos a sessão. Presidente, pela ordem, desculpe. Antes de encerrar, eu queria fazer no começo, mas Vossa Excelência encaminhou o julgamento da questão pendente. Um fato importante, marcante na minha forma de ver, e eu trago isso para que se o colegiado também assim entender. Ontem houve o passamento do Armando Casimiro Costa, que vem a ser o editor da LTR, e uma editora e um homem ao qual o direito do trabalho deve muito. Não há quem tenha estudado direito do trabalho no Brasil que possa prescindir das obras editadas pela LTR. Para além disso, sempre foi, historicamente, muito generoso com os autores, um verdadeiro mecenas do direito do trabalho, e foi uma morte repentina, e acho que a pessoa é merecedora das nossas melhores homenagens. Quero crer que nenhum de nós deixou de ter vontade de ir nos congressos da LTR, de lá aprender, de lá interagir, e é uma casa que publicou a maioria de nós aqui, né? Então, eu acho que eu rogo a Vossa Excelência que se digne oficiar a família enlutada e também o próprio corpo de servidores, de funcionários, de empregados da editora LTR, que com ele promoveram ao longo dessas últimas 80 anos muito em prol do direito do trabalho. É uma perda sentida e penso que uma homenagem que toda a corte laboral deve prestar a este momento. Então, que a sessão também, se Vossa Excelência assim entender, se os pares entenderem, que oficie nosso preito, a nossa homenagem. Com a adesão de todos nós. Eu já fiz ontem no pleno. No pleno, o desembargador Sebastião Geraldo já fez esse registro. Faremos também o intermédio da sessão de dissídios coletivos, com adesão também do Ministério Público do Trabalho. Agora, eu tenho em mãos aqui o seguinte: nós, servidores da Secretaria das Sessões, ela escreveu na coisa da inscrição de advogados, ou seja, é uma coisa realmente que veio espontâneo e que veio com alma. Nós, servidores da Secretaria de Sessões Especializadas, desejamos aos eminentes desembargadores, juízes e de outros representantes do Ministério Público e aos demais colegas, Feliz Natal e um 2019 repleto de bênçãos divinas. Muito agradecido à doutora Márcia, ela que com tanto zelo serve este tribunal e serve às sessões especializadas com tanto zelo e tanta competência. E eu adiro às palavras dela para poder, então, desejar a todos os desembargadores, os eminentes juízes, os magistrados, enfim, a doutora representante do Ministério Público, aos servidores e a doutora Márcia, um Feliz Natal, boas festas e que o Ano Novo seja repleto de luz, de caminhos, de bons caminhos, e uma serenidade completa, muita paz e muitas realizações. Não só o Ano Novo, sempre. Neste e nos outros. Com
toda a nossa adesão e também retribuindo a gentileza dos cumprimentos, a alegria de estar sempre aqui nessa sessão. Tranquilo. Muito bem. Então, nada mais havendo, declaro encerrada a sessão.